Ok, pessoal, muito boa noite a todos. Dando sequência, então, ao nosso ciclo de conferências aqui em nosso espaço Caminho da Luz. O tema que nós escolhemos para debater hoje com vocês é o karma da guerra nuclear. Muitas pessoas me perguntam, como cientista, tal, né, sobre guerra nuclear, tudo isso. Eu escrevi um livro, né? Eu vou pegar aqui para vocês. Eu escrevi um livro que se chama Manual de Sobrevivência à Guerra Nuclear. Olha que pretensão. Esse livro foi escrito na década de 78, na verdade. Nós fizemos um trabalho na Unicamp, eu era aluno da Unicamp, e no departamento de física nuclear nós tínhamos um laboratório de física. Nós tínhamos o curso, né, dentro do currículo nós temos um curso, uma matéria chamada física nuclear e laboratório de física nuclear. E então nós estudamos, né, o desenvolvimento da bomba atômica, todas essas coisas da radioatividade, esse material todo. E aí nós fizemos um estudo, nós fizemos um trabalho em grupo sobre o que seria uma guerra nuclear para o Brasil, naquela época. Inclusive naquela época estava muito em moda tudo isso, porque o Brasil estava instalando o seu primeiro reator atômico. Então você imagina a discussão em cima, né? Que deu na mídia, na parte política, né? A necessidade ou não do Brasil ter um reator atômico, qual era o objetivo, sabe? Não era melhor investir em hidroelétricas? Bom, tudo bem. Então nós fizemos esse estudo naquela época, porque nós pesquisamos e não havia absolutamente nenhum material no Brasil, nenhum livro que falasse sobre como proceder se houvesse uma guerra nuclear no mundo. Nos Estados Unidos, na Europa, essas cartilhas existiam em todos os lugares. Inclusive, os americanos, europeus, eles faziam treinamento mensal. Olha, treinamento mensal com toda a população das grandes cidades nos Estados Unidos para abrigar-se em abrigos nucleares. Tocava sirene a qualquer hora do dia ou da noite, imagine a neurose. Década de 60, década de 70, toca a sirene, 4, 5 horas da manhã, todo mundo tem que correr no prédio, saber os procedimentos. Você tem um prazo, no máximo, de 30 minutos naquela época para chegar ao seu abrigo nuclear, senão os mísseis inimigos já estariam sendo detonados sobre a sua cabeça. Tá? Todos os ensaios que os americanos faziam, eles não conseguiam colocar no abrigo nem 20% das pessoas. Não dava tempo. Mas passava propaganda na televisão constante, em caso de ataque nuclear ou de um alerta nuclear, o que você deve fazer? Aí passa os estudantes, né, na escola entrando embaixo da carteira, outro entrando embaixo da mesa na cozinha, todos os procedimentos assim, né, que você deveria fazer. Ensinava você, se você a enrolar um cobertor, uma roupa branca no corpo, um lençol, ia se agachar no chão por causa do impacto da radiação gama que vinha no impacto na hora da explosão, para você não ser queimado, se você tivesse exposto, sabe? Se você estivesse num lugar assim que você não podia ter abrigo, né? Você tinha que se abrigar de qualquer forma, você não podia ficar exposto no ar e vendo a bomba explodir. Você não podia ficar olhando a bomba explodir. Ok? Então essa época foi uma época muito complicada nos Estados Unidos. Tá? Na década de 80, foi lançado um filme nos Estados Unidos feito para a TV, chamado O Dia Seguinte. The Day After. É um filme que vocês podem assistir, pegar em locadora, até hoje vocês vão ver. É um filme muito realista, né, que conta exatamente uma guerra nuclear, os efeitos dela, lá nos Estados Unidos principalmente. Vocês vão ver como é devastador. É algo inimaginável. E nós vamos conversar sobre isso hoje, sobre essa possibilidade kármica do ser humano vivenciar uma experiência tão devastadora quanto essa em nosso planeta. Na verdade, por que eu coloquei o termo karma, o karma da guerra nuclear? E não só vamos estudar a guerra nuclear, né? Exatamente porque eu quero abordar do lado esotérico da coisa. Vocês sabem que a nossa particularidade de nosso trabalho é sempre pegar temas e analisar esses temas do ponto de vista espiritual, do ponto de vista esotérico. Ok? Então, o sentido da palavra karma, né?
que nós já abordamos em outras palestras específicas, só falando do karma. A palavra karma significa ação, significa movimento, é aquilo que você põe em movimento. Né? É muito simples, você coloca uma energia em movimento numa determinada direção. E quando você coloca uma energia naquela direção, vocês se lembram que eu já discuti com vocês aqui sobre o segredo, né? Sobre o poder do nosso pensamento, da nossa palavra, da nossa ação, quando você foca a energia numa direção, ok? Então, quando, na verdade, esta lei é muito simples, você colhe somente aquilo que você planta. Esta é a energia. Se você foca em sua mente coisas boas, você colhe coisas boas. Se você foca coisas ruins, você colhe coisas ruins. Muito bem. Então, vamos tentar entender. Então, entendemos o que é karma. O karma é aquilo que você planta, aquilo que você come. Aonde você está focando a sua energia, você está plantando para o dia seguinte, para o futuro. Vamos analisar por partes. Guerra, agora. Né? O conceito de guerra é exatamente a ideia do conflito humano. O ser humano sempre esteve em conflito na sua história, quer seja pessoal, social, político, internacional, econômico, né, ideológico. Então, os conflitos sempre levaram a humanidade à guerra. Nunca a humanidade deixou de estar em guerra. No presente momento, se você olhar, os países estão em guerra. Às vezes não é uma guerra declarada com armas, mas os ideais estão em conflito. Veja o Oriente Médio como pega fogo o tempo todo. Veja a invasão do Iraque, do Afeganistão, pelas grandes potências voltadas à guerra em pleno terceiro milênio. Tudo voltado por interesses econômicos, interesses de dominação ideológica, né? Interesse no petróleo do Oriente Médio, do controle das fontes de energia. Ok? Então, tudo isso gera conflito. Então, na verdade, nós estamos percebendo que durante toda a história da nossa humanidade, nunca houve paz. Tá? Nunca realmente houve paz. Ou seja, uma paz verdadeira, uma paz durável realmente. Porque o ser humano sempre esteve em conflito, porque sempre viveu de acordo com os mesmos valores materialistas. Nunca em cima de valores realmente espirituais, hein? Porque se você pensar na espiritualidade que tinha na Idade Média, com as cruzadas, né? Aquelas guerras em nome de Deus, pelo amor de Deus, sempre o ser humano arrumava um motivo para estar em guerra. Sabe? Quando não era econômico, era religioso. Não é verdade? E no mundo de hoje nós estamos vendo exatamente isso, né? Muitos idealistas no Oriente Médio, quando a guerra não é política, ela é religiosa até, né? Estamos enfrentando o eixo do mal, estamos enfrentando o grande Satã, né? E todas essas afirmações. Então, na verdade, o mundo veio caminhando. Existe um livro muito interessante do Pietro Baldi, chamado Profecias. O Pietro Baldi, nesse livro Profecias, ele faz o seguinte, ele analisa a história da humanidade desde que o homem é homem, lá 8.000 anos atrás, as tribos, e ele vem levantando os dados que todas essas tribos, devido à forma como construíam sua forma de vivenciar, elas estavam em conflito, em guerra, 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 conflito. Nunca a humanidade ou qualquer tribo deixou de estar em guerra. Nunca. Então, ele vem evoluindo, até chegar na Primeira Guerra Mundial, até chegar na Segunda Guerra Mundial, e demonstrar por A mais B que é inevitável a Terceira Guerra Mundial. Tá? Então, a Terceira Guerra Mundial, ela é inevitável. Ok? Ela é inevitável de acordo com o desenvolvimento psicológico, de acordo com o desenvolvimento, né, da própria energia da civilização. Existe muito karma a ser resgatado. Né? Por exemplo, a Segunda Guerra Mundial gerou muito karma.
muito karma entre as nações, muito ódio, muita morte, muito sofrimento. E a Segunda Guerra Mundial termina com a explosão de 2 bombas atômicas. E nós vamos falar já já da bomba atômica. Se a terceira guerra nuclear é inevitável, nós estamos no terceiro milênio, onde a tecnologia, né, nós estamos exatamente na era da tecnologia. Esta é a era da tecnologia. Nós vamos conversar agora exatamente aquilo que o homem plantou em termos de guerra nos últimos anos, até os dias de hoje. E exatamente, se o homem planta, ele vai colher. E as grandes potências possuem em seus arsenais um aparato nuclear de tal envergadura que nós vamos discutir agora. E aí vocês vão decidir por que a gente colocou tanta energia nessa direção. Por que os países mantêm isto, né, até hoje? Não existe nenhuma possibilidade de um desarmamento nuclear daqui para frente. Pode esquecer, nunca a humanidade vai viver livre da guerra nuclear. Nunca mais ela vai viver livre. Muito bem. Então, se a terceira guerra nuclear é inevitável, e agora nós estamos na chamada era nuclear, inevitavelmente, quando os países que possuem a tecnologia nuclear se confrontar militarmente, não haverá outra solução. A bomba atômica, ela levou a humanidade a um novo e completamente diferente nível de guerra. Se você assistiu à Segunda Guerra Mundial, se você assistiu até agora essas pequenas guerras, esses pequenos conflitos que envolvem, presta bem atenção, sempre esses novos conflitos, depois da Segunda Guerra Mundial, depois do advento da era atômica, em que russos e Estados Unidos tinham a arma atômica, pode escrever o que eu digo, todos os conflitos, ou todas as guerras, foram travadas entre uma potência nuclear e outra não. Então, uma potência nuclear, né? E a outra não. Ok? Ou as guerras eram travadas por 2 potências não nuclearizadas. No caso, Irã e Iraque, sabe? Você está entendendo? Israel e a Palestina. Na Guerra dos 6 Dias você tinha Israel enfrentando o Egito, Israel enfrentando a Jordânia, a Síria. Israel tinha bomba atômica, mas nenhum dos outros países tinha bomba atômica. No entanto, ele tinha um exército convencional capaz de dominar o inimigo. Então não era assim, viável usar a arma nuclear. A arma nuclear, segundo as grandes potências que a detêm hoje em dia, eles fizeram um acordo na ONU da seguinte maneira, que a arma nuclear só poderia ser usada em caso de defesa do seu território. Então a arma nuclear que as grandes potências possuem, elas só podem ser usadas como armas de defesa. E, recentemente, defesa com S, né? Recentemente, o presidente da França, quando era o Jacques Chirac, não é esse novo que entrou agora aí, ele deu uma declaração, quando estava essa crise entre o Irã, novamente, essa corrida do Irã para obter uma tecnologia nuclear, essa coisa toda, e Jacques Chirac falou o seguinte, olha, nós usaremos a arma nuclear em 3 situações. Presta bem atenção. Sem nenhuma titubeação. Primeiro, se o nosso país for atacado. E não precisa ser nuclearmente, não. Se o nosso país for atacado, tá? Ou invadir o meu território, que vem um exército que invadir o meu território, eu tenho o direito de me defender com as armas que eu tenho. Se eu não conseguir me defender convencionalmente, certo? Eu posso usar a arma nuclear, porque é defesa do meu território. Tá? 2, se algum aliado meu for atacado, se algum aliado meu, que
está no papel, são meus aliados, forem atacados, eu também posso usar a arma nuclear contra. E terceiro, preste bem atenção, se a rota de abastecimento do meu país for comprometida. Ou seja, meu país não vai passar fome, não vai passar crise energética, se um outro país estiver bloqueando a rota de abastecimento do meu país, eu vou usar arma nuclear para abrir essa rota. Então, se não tiver vindo combustível, certo? Petróleo, se não tiver fornecendo petróleo, ou fornecendo, né? Vamos supor que o Irã resolve bloquear a saída de petróleo do Oriente Médio. Sabe? Entendeu? Então veja bem. Então, as possibilidades descritas por esses indivíduos é essa. Então, o que acontece? Até hoje nenhuma duas superpotências nucleares, países que contêm arma nuclear, tá, se confrontaram. Mas vamos ver o que acontece se o Irã conseguir uma arma nuclear. Se o Irã conseguir uma arma nuclear, ele vai exatamente usar esse mesmo argumento da França. Ele vai entrar na ONU agora com o mesmo argumento. Não, minha arma é para defesa. Então, agora eu vou ditar as regras e as leis aqui no meu país, né? Você está entendendo? E realmente ninguém vai confrontar comigo aqui, ninguém vai invadir meu território. Então os Estados Unidos já não podem mais invadir o território como invadiu o Iraque, por interesses. Porque se o Iraque tivesse arma de destruição em massa, arma nuclear, ele podia usar contra o americano, porque o americano está invadindo o seu território e a lei da ONU permite que a arma nuclear seja usada nessas circunstâncias. Então, isso é um dos temores de você nuclearizar o mundo. Mas veja bem, não é a era da tecnologia? Essa era da tecnologia faz com que todos os países de terceiro mundo que têm dinheiro, com o tempo, daqui 10, 15, todos vão ter armas nucleares. A tecnologia fica muito acessível. Você vê, nós temos Paquistão e Índia com arma nuclear, países de terceiro mundo, né? Nós temos o Brasil com tecnologia suficiente para fazer bomba atômica a hora que quer. A Argentina faz bomba atômica a hora que quer. Nós temos material físsil para isso. Tá? O mais difícil na produção de uma bomba atômica, é o combustível nuclear. É o que dá mais problema. E depois do desenvolvimento da tecnologia, um pouquinho, mas os cientistas com o tempo resolvem. Para vocês terem uma ideia, na Segunda Guerra Mundial, em 1945, quando começa o Projeto Manhattan, ou seja, um pouco antes do Projeto Manhattan, a coisa mais difícil era produzir combustível para se fazer uma bomba atômica, né? Então os americanos na época, os cientistas na época perceberam que dois materiais foram descobertos, que é o urânio-235 e o plutônio. Também foi descoberto, né, que você podia fazer plutônio irradiando urânio em reatores atômicos, você produzia plutônio. Então tinha duas maneiras, e o plutônio era melhor ainda do que o urânio para fazer a bomba atômica. Era muito melhor. A capacidade, para você ter uma ideia, o plutônio é 2,5 vezes mais potente, mais físsil do que o urânio-235. Ou seja, ele é o dobro de vezes melhor para se fazer uma bomba atômica. Você está entendendo? Então, para você ter uma ideia, os americanos construíram 4 grandes fábricas para produzir urânio-235 e para produzir o plutônio. Só uma fábrica, para vocês terem uma ideia, só uma fábrica na época, vocês pensam que fazer reunir um laboratório desse tamanhozinho aqui e vão fazer uma bomba atômica, certo? Hoje pode até ficar mais fácil, mas para vocês terem uma ideia, eles construíram Oak Ridge, um lugar nos Estados Unidos, eles construíram um lugar que era assim, ó, um prédio só para as máquinas. Era em forma de U, assim, tinha um prédio aqui, tinha um outro prédio aqui e tinha um outro prédio aqui. Enorme, com vários, muito grande. Só para você ter uma ideia, esse prédio aqui tinha 800 metros de comprimento por 300 aqui. Tá? Sabe quantas pessoas trabalhavam nesta fábrica em volta, em todo o processo? 75 mil pessoas. Eles construíram uma cidade inteira no deserto em questão de meses. Porque tudo era secreto. 75 mil pessoas só para trabalhar nessa usina. E essa era uma só. Usinas de mesmo porte, com tudo.
Certo? Então eles botavam gigantescas máquinas tal para tentar produzir. Aí produzia só urânio 235. E a outra produzia só plutônio. E essas máquinas tinham que funcionar 24 horas por dia, porque era difícil realmente produzir. Né? Uma por desvio eletromagnético, um sistema para de separar os isótopos, outra por difusão gasosa. São sistemas aí bastante complexos que não vem ao caso no nosso caso. Mas só para vocês verem que provavelmente os Estados Unidos, durante a Segunda Guerra Mundial, canalizou cerca de 1 milhão de trabalhadores para produzir a bomba. Fora a grana, fora o dinheiro para construir esses prédios, exército, todo mundo trabalhando, cientistas, cabeças, tá. Você está entendendo? Imagine você pegar a cidade de Limeira inteirinha, que tem 300 mil habitantes, e todo mundo aqui vai trabalhar 24 horas para produzir uma bomba. Para vocês terem uma noção do que a gente está conversando, não é verdade? Vocês estão entendendo que era um esforço de guerra, todo mundo estava em guerra, não é só que o soldado que estava lá dando tiro. Todas essas pessoas que estavam trabalhando estavam em guerra. Então eu quero que vocês entendam uma coisa, a energia estava sendo colocada nessa direção. Para vocês terem uma ideia, quando eles fizeram o teste, né, para a primeira bomba, explodir essa bomba em Los Alamos, essa bomba era teste, era tudo colada com fita crepe. Se jura por Deus. Eles até batizaram a bomba, eles deviam chamar a bomba de 3M. Os cientistas falaram, de tanta fita crepe que você tinha colado lá, sabe, fita adesiva para segurar os fios, cabo, que era uma bomba protótipo. Para vocês terem uma ideia, a outra bomba de plutônio, porque existia dois tipos de bomba que foi usada. Uma bomba de gatilho lateral, que você explodia e jogava as duas massas físicas uma contra a outra, e uma era esférica, certo? Uma era redonda, onde você explodia várias camadas e jogava tudo para um centro. Essa era de plutônio. Então, a de plutônio nunca foi testada. Os caras jogaram ela sem testar. Jogaram o protótipo. Porque eles queriam lançar essa bomba e eles não tinham material físico suficiente para a segunda bomba. Eles fizeram um teste e tinha mais um pouco de urânio só para jogar sobre Hiroshima e mais uma outra bomba de plutônio, né, para jogar em Nagasaki. E na Nagasaki eles jogaram uma bomba que não foi testada. E a de plutônio realmente ela foi muito mais potente do que a jogada em Hiroshima. Bom, eu estou colocando isso para vocês verem que na Segunda Guerra Mundial o esforço que um país teve que ter para produzir. Por isso que vocês estão olhando agora, por exemplo, o Irã tentando produzir a sua bomba atômica, ou seja, o seu arsenal nuclear, sua energia nuclear, ele fala ou seja, o enriquecimento do urânio. Quando que eu vou ter quantidade de material suficiente, né? Que agora existe um sistema de centrifugação para produzir o urânio 235, o urânio enriquecido, físsil. Né? Então os caras calculam quantas máquinas você tem funcionando. Por isso que ele fala, hoje botamos 600 máquinas a funcionar, 300 máquinas. Isso é exatamente o que tinha aqui, os caras colocaram as máquinas em série. Mas naquela época as máquinas eram enormes, certo? A tecnologia era muito primitiva, não tinha nem computador, nem chip, nem nada, né? Hoje não, hoje as máquinas são muito pequenas. Você coloca 1.000, 2.000, 10.000 máquinas em série tentando produzir essa coisa. E os americanos ficavam calculando, eu vi uns especialistas que daqui 3 anos, 4 anos, 5 anos, eles teriam quantidade suficiente para fazer bomba atômica. Mas a gente não sabe quantas máquinas realmente estão funcionando. Porque é secreto, quanto você vai entrar lá, quanto tempo ele já não está produzindo, quanto que ele não comprou no mercado negro, sabe? Quanto que ele não comprou dos russos, quanto que esse dinheiro não foi investido. Tá? Então, na verdade, quando nós falamos de karma, nós começamos aqui. Por quê? Quanto de energia você investe, quanto dinheiro, quanto potencial humano, quanto potencial científico você está canalizando para produzir uma arma terrível. É óbvio que logo após a Segunda Guerra Mundial, 3 anos depois, em 1945, né, em 1948 e para 49, os russos explodem sua primeira bomba atômica. Então os russos também
E outra, os russos roubaram todos os planos secretos da bomba atômica dos Estados Unidos por espionagem. Foi o maior escândalo na época. Tá? Até o próprio Oppenheimer foi acusado de participar. Foi um rolo danado. Tá? O que nós estamos conversando a nível de karma. Então vamos ver o que aconteceu após isso. Após a Segunda Guerra Mundial, como ficou o programa nuclear no planeta. Então, após a Segunda Guerra Mundial, o mundo foi polarizado. Olha, o mundo foi polarizado. A polarização no mundo foi entre os Estados Unidos, de um lado, são as duas grandes potências emergentes na época, e a URSS, a Rússia. Esses dois países tinham ideologias políticas totalmente opostas, e basicamente esses dois países foram que herdaram os grandes cientistas alemães depois da Segunda Guerra Mundial, os mísseis, os foguetes. A grande tecnologia alemã foi levada um para cada lado. Tá? Muito bem. Com o roubo dos planos, tá? Em 1949, os russos explodem a sua bomba, obtêm a sua bomba atômica também. Uma bomba de urânio físsil, né? Uma bomba de urânio físsil, ela tem limites de potência. Tá? As utilizadas até então eram da ordem de 20 quilotons, 30 quilotons com plutônio, no máximo, pela quantidade de combustível e pelo que dava para fundir na hora da explosão. Tá? A bomba lançada em Hiroshima, ela atingiu uma potência de 10 quilotons e fez aquele estrago. A lançada em Nagasaki, segundo cientistas, atingiu em torno de 15 quilotons. Fez aquele estrago. Para vocês terem uma ideia de potência. Então a potência da bomba na época era medida em quilotons, ou seja, toneladas em 1000 toneladas de TNT, certo? Equivalente à explosão de dinamite, de TNT, trinitrotolueno. Tá? Então, é exatamente a forma como eles mediam a potência. Então eles começaram a investir. Aí veio um cientista, após a Segunda Guerra Mundial, aquela coisa toda, né? Um cientista tentando aumentar a potência dessa bomba. Criar uma bomba ainda muito mais poderosa do que a bomba atômica, do que a bomba, né, de fissão nuclear. Fissão porque o núcleo era quebrado no meio. O núcleo de urânio ele era partido, ele era arrebentado. Por isso chamava uma bomba de fissão nuclear. Ficcionava o núcleo. Aí Edward Teller, um cientista americano chamado Edward Teller, tá, que também trabalhou na bomba atômica, na primeira bomba, depois Oppenheimer saiu do projeto e ele assume o projeto e vai desenvolver a bomba H. Para os americanos, ele vai desenvolver a bomba de hidrogênio, tá? A bomba H. Essa bomba H, ela é muitas vezes mais poderosa do que uma bomba de urânio. É utilizada apenas o hidrogênio como combustível. Olha, é abundante. Porque eles vão tentar reproduzir exatamente o que acontece no Sol. A reação nuclear que acontece no Sol libera tanta energia diariamente. Então a bomba atômica ela vai usar como espoleta uma bomba atômica de urânio. Então ela pega uma bomba atômica de urânio, ela vai usar essa energia gerada pela bomba atômica de urânio como espoleta para fazer uma bomba de hidrogênio explodir. Neste meu pequeno livro eu tenho exatamente como que é construído o modelo de uma bomba atômica convencional e o modelo de uma bomba atômica de hidrogênio. E até a gente discute bomba de nêutrons aqui, essas bombas mais modernas. Muito bem. Com isso, os Estados Unidos começou a aperfeiçoar essa bomba, começou a fazer testes num atol chamado Atol Bikini. Nos Estados Unidos, explodia a bomba H. Na década de 60, 50, na década de 60, os americanos explodiam. E na época, eles explodiam na atmosfera mesmo, eles não queriam saber de poluição, não. Eles explodiam, você vê aquele cogumelo que detonava a ilha inteira. Depois que os americanos, os russos, os franceses, os ingleses fizeram seus testes atômicos na atmosfera,
Aí eles próprios proibiram de fazer testes na atmosfera porque poluía demais, porque a radiação espalhava por todo lado, né? Você está entendendo? Quantas vezes a França não fez testes nucleares aqui nesse atol aqui, nesse lugar quando ela fazia teste, mas só quando o vento soprava para o Brasil, né? Aí eles explodiam uma bomba. Quando soprava para a Europa, eles não explodiam uma bomba. Então a radiação, quantas vezes eles faziam um teste lá na semana seguinte, ia medir o índice de radioatividade no leite aqui no Rio de Janeiro, era 10, 20 vezes maior, do leite. Porque a radioatividade caía nos campos, a vaca comia, e isso passava para o leite e ia para a população. Eu sei disso porque eu participei de todos esses estudos na Unicamp, de toda essa época aí que os negros ainda faziam testes. E a gente tinha muito dados desses professores nossos de física nuclear que faziam esses testes lá no Rio de Janeiro, né, no Brasil. Muito bem. Então, com a bomba H, eles conseguiram, presta atenção, chegaram a uma bomba, presta atenção, de 10 megatons. Gente, o que 10 megatons é maior do que a bomba de Hiroshima, que foi 10 quilotons? Dá para vocês fazerem a conta aí? Para vocês terem uma ideia, uma bomba, a bomba de Hiroshima, ela fez um buraco e causou destruição no seu impacto maior em 3 quilômetros de raio. Tá? Então presta atenção. A bomba de lá, para vocês terem uma ideia como é que a coisa funciona. Né? A bomba de Hiroshima ela faz um estrago assim, ó. Isso aqui, em torno de 6 quilômetros. Foi o raio de ação de grande explosão, que destruiu tudo. Agora, mais para cá, as pessoas vão sofrer com queimaduras, com isso, sabe, calor, radiação. E de acordo com o vento, com a precipitação radioativa, esse vento pode levar a radiação a até 300 quilômetros de distância e matar pessoas. No meu livro, eu mostro um teste feito pelos americanos no atol Bikini, onde eles explodem uma bomba de hidrogênio, tá? E vão medir o avanço da radiação. A radiação a 500 quilômetros de distância, ela matava pessoas em apenas 5 minutos de exposição. Tá ok? 500 quilômetros de distância, o vento levava essa radiação altamente perigosa e com 5 minutos de exposição você estava morto. Porque a intensidade era altíssima da radiação a essa distância. Então tudo depende, que a gente chama de fallout. Fallout é exatamente onde vai cair a poeira radioativa. Porque quando ela explode, a bomba explode, ela forma um cogumelo que se eleva, tá? Na atmosfera. A coisa funciona assim. Aqui está o chão. Geralmente, uma bomba desse porte, ela explode a 2.000 metros de altura. Ela nunca explode no chão. Porque quando ela é calculada para explodir assim, então a bomba de Hiroshima explodiu a 500 metros de altura. Pra você ter uma ideia. Aí ela explode e ela faz um estrago muito maior, porque ela atinge Se ela explodir no chão, o próprio chão e os prédios abafam ela. Então eles calculam para explodir essa altura. Aí o que acontece? Aquela grande explosão, a explosão desce, detona tudo, e toda essa sujeira aqui, ela sobe pelo calor. Ela vai formar o chamado cogumelo, aquele cogumelão bonito, vermelho, né? E isso sobe até a estratosfera. Isso vai para 4, 5, 10 mil metros de altura, 15, 20 mil metros de altura. E aí as correntes aéreas lá começam a levar isso aqui. E com o tempo ela começa a cair, porque a poeira é pesada, ou chove, né, a própria poeira começa a cair, isso chama fallout, e vai cair longe. Eles calculavam que dava volta no planeta, o fallout às vezes dava volta no planeta. Ia cair radioatividade no Japão, pouco para uma bomba, mas que circulava o planeta, circulava. A parte mais pesada caía mais próximo, certo? Mas mesmo assim, de acordo com a velocidade do vento, temperatura, tudo, essa difusão acontecia. E as pessoas que estavam muito próximas, a intensidade radioativa era muito alta, e naquela época ainda, de Hiroshima, as pessoas não sabiam nem o que era radiação, né?
A bomba explodiu, eu ficava olhando, né? Que bonito, né? Você está entendendo? Porque hoje em dia não. O Laércio dá o seguinte conselho: se por acaso você estiver próximo de uma explosão nuclear, né, e você só ir assim ver o cogumelo, se você estiver vendo o cogumelo, de onde você estiver vendo o cogumelo, você está em risco. Porque a distância do teu olho, ver o cogumelo, você já tá assim com 90% debaixo da terra, do caixão. Você pode encomendar seu caixão. Tá? E o conselho que o Laércio diz é o seguinte: cogumelo está lá, você vira de costa e corre, cara, mas corre. Corre. Corre o máximo que você puder e não olhe para trás. Nem pense, nem sonhe em buscar seus amigos que estão naquela direção, viu? Em salvar seus amigos, porque já estão mortos. Se salve, procure dar um jeito na sua vida. Porque você não sabe o que é uma bomba atômica, você não tem noção do que é uma radiação. Ela te mata mesmo. E você nem sente nada enquanto está se contaminando. Você não sente nada. Muito bem. Agora, presta atenção. Eu falei vamos ver o que 10 megatons faz. Né? É uma beleza. 10 megatons de potência, que é a bomba H. O raio que ela atinge, o raio de destruição é em torno de 40 quilômetros. 80 de diâmetro. Então imagine pegar no centro de São Paulo e jogar uma bomba H dessa. Pode medir 40 quilômetros para cada lado, já era. E, como os russos são inteligentes e querem destruir uma cidade inteira, eles jogam as 3 bombas sobre uma cidade. Não joga uma. Eles jogam umas 3 de 10 mega. No Day After mostra bem isso. Mostra 2 bombas explodindo sobre uma mesma cidade. 2 cogumelos. Que é para arrasar de vez, para não ter, né, chance de escapar, da cidade se levantar. E tenha noção, depois disso, para você levantar essa cidade aqui de novo, pode botar 100 anos na história, porque o índice de radiação aqui é muito alto, ninguém vai entrar. Não vai ter bombeiro para ir lá salvar. É igual o outro, você viu o estrago que o Trade Center fez? Quando um prédio caiu, ninguém conseguiu salvar ninguém. O bombeiro morreu junto. Numa situação dessa, ninguém entra numa cidade bombardeada nuclearmente, principalmente hoje, que se sabe, tá, que a radiação é poderosa. Pra você ter uma ideia, tem um filme muito interessante que os ingleses fizeram, está passando na HBO, que é exatamente sobre um atentado terrorista com radioatividade só, não é bomba atômica não. Os caras vão no centro de Londres, num bairro de Londres bem central, e explode uma bomba, convenço simples, mas ela contém poeira radioativa. Certo? Você não tem noção do que acontece. Quando o nego chega lá e o contador Geiger está explodindo, pode afastar de outra. Sabe o que eles fazem nesse atentado? É muito interessante, foi muito louco isso. Eles têm, os ingleses têm, os americanos têm esse programa, porque é atentado terrorista contra, não precisa nem ser bomba atômica, não precisa ser bomba atômica, é lixo radioativo como esse Césio 137 aqui que foi pego no ferreiro aqui, no ferro velho aqui no Brasil, tá? Aquele material, você pega aquele. Então a bomba explodiu aqui, num bairro. Eles fazem o seguinte, eles pegam exatamente 3 quilômetros de distância ou mais e faz um círculo. E aqui eles fecham com o exército, eles fecham todas as saídas daqui. E vão evacuar essa área. Eles vão evacuar tudo. Todas as pessoas vão sair dessa região sem a roupa do corpo. Vão chegar nas fronteiras aqui, vão ter que jogar toda a sua roupa, passar por um banho de desinfecção, de tirar a poeira radioativa, porque você está com poeira radioativa, material, você toma um banho, e aí você sai, os caras te dão outra roupa, você vai embora. Nada daqui pode ser retirado. E isso aqui vai ficar fechado e isolado por 100 anos. Vamos fazer isso com a Torre Eiffel, com a Estátua da Liberdade, né? Ninguém entra mais. Os árabes sabem que tem esse poder. Você não precisa jogar bomba atômica. Se você não tem tecnologia para fazer a bomba atômica, é só pegar o lixo radioativo e jogar. Ele faz o mesmo estrago
Isso se chama bomba atômica dos pobres, que é chamado de bomba suja. É só misturar com talco e explodir uma bomba, né? Essa bomba espalha. E esse filme mostra os terroristas preparando o material radioativo, colocando numa bomba, levando numa van e explodindo a van. Tá? Muito bem. Vocês acreditam que os russos explodiram uma bomba na atmosfera como teste lá na Sibéria? A maior bomba atômica já testada na história atingiu 100 megatons de potência. Sabe o que é isso? Muito louco, né? As tensões, durante a Guerra Fria, as tensões eram tão grandes, que na Europa existia o chamado Bloco Socialista e o Bloco da OTAN, certo? O Bloco Ocidental. Então, a OTAN era a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que era a união militar de todos os países alinhados com os americanos. E o Pacto de Varsóvia era exatamente todos os países da Cortina de Ferro alinhados militarmente com os russos. Então nós tínhamos uma divisão na Europa, lá, uma fronteira praticamente entre a Europa Ocidental e a fronteira com a Europa Oriental e mais aqui a Rússia, certo? Ok? Muito bem. Vocês acreditam que durante 24 horas por dia, nesta fronteira aqui, ó, saía aviões carregados de bomba atômica, os chamados B-52, eles voavam aqui, eles ficavam voando. Chegavam aqui, eles voltavam. Quando acabava o combustível, eles pousavam, subia outro. Mas não era um, eram uns 4, 5 que ficavam sobrevoando. 24 horas por dia carregando uma carga de bombas atômicas. Exatamente pelo medo de um ataque nuclear, e a reação tem que ser imediata. Você não pode demorar muito para reagir, senão o atacante destrói você antes que você jogue uma arma contra ele, antes que você acione o seu contra-ataque. Então, na época, né, a estratégia era essa. A estratégia era manter esses aviões no ar. No ar. Se houvesse um ataque, esses aviões já entravam em espaço aéreo inimigo e ia fazer o seu bombardeio. Imagine quanto gasto, quanta energia. Aí, o que os americanos faziam? Os americanos faziam exatamente, botavam um monte de base de mísseis aqui, voltado para base de mísseis terra-ar, né? Terra-terra, né? Mísseis balísticos. Foi exatamente quando os americanos fizeram um acordo com a Turquia e colocou uma base de mísseis na fronteira com a Rússia. Não deu outra. A Rússia, então tá bom. O que ela fez? Ela atravessou o Atlântico e botou os mísseis nucleares dela em Cuba. Aqui, ó. Apontado para os Estados Unidos. Ou seja, os mísseis nessa posição demoravam 10 minutos para atingir seu alvo. Eu pergunto, 10 minutos, dá tempo de tocar sirene, dar um alerta nuclear, você acionar um contra-ataque e todo mundo correr para abrigo nuclear? Se lá mesmo em 40 minutos ninguém conseguia fazer isso nos ensaios. Então aqui, por causa desse fato, é que aconteceu a crise dos mísseis de Cuba. Vocês podem pegar um filme famoso que o Kevin Costner fez, né, chamado Os 13 Dias que Abalaram o Mundo. Neste dia, gente, vocês vão ver que nesta época quase, mas por um triz, não existia mais o nosso planeta. Por um triz o mundo não entra numa guerra nuclear total. Com as duas potências jogando tudo o que tem umas sobre as outras. Muito bem. Na época, já em 1960, 63, 64, a quantidade de bombas atômicas produzidas pelos russos e pelos americanos e distribuída pelo Pacto de Varsóvia e pela OTAN, para essas forças que estão aqui, Inglaterra, França, todo mundo que já tem as bombas atômicas também, naquela época nós tínhamos a capacidade de destruir o planeta 100 vezes. Ó, a capacidade nuclear era suficiente para destruir o nosso planeta, levar à extinção o nosso planeta mais de 100 vezes. Só basta uma, né?
A estratégia, na época, era guerra global. O que é guerra global? Existia um medo terrível de quem poderia atacar primeiro e ser um vencedor. As tensões chegavam a tal ponto, e eles investiam tanto, mas tanto, tanto, tanto em mísseis, em bombas, em tecnologia nuclear, em submarinos, em guerra, que o orçamento dos dois países era praticamente quase que tudo canalizado para a guerra. Para produzir esse tipo de exército, de tecnologia, de arsenais caríssimos, mísseis intercontinentais, tudo voltado para a guerra. Veja bem, vocês têm que entender que quanta energia era colocado para guerra nuclear. Então, até aí, os países acreditavam que poderia haver uma estratégia vitoriosa. Quantas vezes nos ensaios os generais não davam conselho para o presidente atacar primeiro? Vamos fazer um ataque maciço aos russos e não vamos dar tempo dele retalhar. Aí, pelo cálculo, mesmo que ele consiga retalhar um pouco, as baixas serão aceitáveis aqui em nosso país e nós eliminamos esse inimigo para sempre da face da terra. Porque não dá para conviver com essa ameaça constante de ser totalmente destruído e sem saber como é que pensa. Naquela época, em 60 ou 64, não havia satélite em órbita, tá? Não havia como você pegar um telefone e falar com a Europa, falar com o russo, ao vivo. Não tinha como você pegar um rádio e falar. As comunicações eram muito pobres na época. Depois da crise dos mísseis de Cuba, que foi instalado um telefone Kremlin-Washington, ou chamado telefone vermelho, que o cara pega, já fala presidente a presidente. Mas antes não tinha. E outra, nossa, eles tinham um medo terrível de traduzir errado o russo. Então eles tinham 3 ou 4 tradutores russos aqui junto com o presidente para entender o que o presidente, que o general russo estava falando do outro lado. Porque se entendesse mal, traduzisse mal, você não tem noção. O cara fala, não, mas ele não quis dizer isso. Não, mas ele disse, não, ele não quis dizer isso. Só a entonação de voz dele, tem que ouvir a gravação de novo, sabe? Para saber se ele estava jogando, se não estava jogando, sabe aquelas coisas todas? Tudo jogo, porque era uma coisa complicada, cara. Né? Então, nesta época, o mundo quase explodiu. Quase explodiu e nós não existiríamos aqui hoje. Eu ouvi várias histórias dos generais russos, né, dizendo que o mundo correu perigo mais de 3 vezes de um holocausto nuclear total. Por muito pouco, o mundo não explode. Na Guerra dos 6 Dias, um general russo, um almirante russo, que estava comandando um submarino nuclear na região, por um triz, ele virou a chave de lançamento de mísseis para lançar sobre Israel. Mísseis atômicos. Quando os Estados Unidos interceptou que os russos iam atacar nuclearmente Israel, eles colocaram em DEFCON 3 o seu arsenal nuclear e os russos abaixaram a guarda. Porque eles iam atacar os russos com tudo. Então sempre teve essas ameaças, mas quase que o general aciona e ataca mesmo. Um almirante lá no submarino não manda ver. Ia acabar com Israel. Muito bem. Então, nesse momento, nós estamos entendendo que quanta energia os caras canalizaram para a guerra. Ok? Recentemente, né, houve um avanço na década de 60, então a coisa funcionava assim. Vou mostrar como é que são mísseis, como é que era o problema da guerra na década de 60. Quais eram as armas mais sofisticadas e o que funcionava. Então, imagina a Terra redonda, tá? Ó, se você pensar, os americanos ficam aqui e relativamente os russos ficam aqui, quase oposto no planeta, certo? Então veja bem, como tudo é muito vigiado, o céu é muito vigiado por radares, né? E depois que começou a lançar satélites espião, aquela coisa toda, vigiança por satélite, hoje então nem se fale. Né? Mas na época, um avião para sair de território americano ou território da OTAN e atravessar todo esse espaço para bombardear os Estados Unidos, ou mesmo indo por trás lá, né, que a gente fala pela Sibéria, lá por cima, pelo canal lá do Alasca, né? Eles calculavam, então eles encheram de base de radar, tudo,
para interceptar esses aviões. Se esses aviões viessem, entrasse espaço aéreo americano, os americanos já mandavam sua frota para interceptar. Era uma briga no ar. Então era muito difícil um avião atravessar o escudo aéreo e chegar em território americano e jogar uma bomba atômica. E mesmo para isso, demoraria 50 minutos, 60 minutos, né? Porque, né, detectaria o avião, os negros já botavam em alerta, tudo o sistema, certo? E ia contra-atacar. Então tinha um tempo de reação nessa guerra. Muito bem. Um míssil intercontinental lançado da Rússia, ela subia e depois caía em território americano. Esse tempo era de 40 minutos, calculado na época. E aí se desenvolveu uma tecnologia especial, depois, em 70, por exemplo, de detectar por satélite. Então eles detectavam a hora que o míssil era lançado. Quando o míssil era lançado, o escudo que tinha na Europa, que eles chamavam de radares, detectava que foi lançado um míssil. Então já imediatamente eles tinham que analisar se esse míssil era perigoso, quantos mísseis foram lançados e se você acionava um contra-ataque ou não. Porque o contra-ataque tem que ser acionado, segundo os americanos, 15 minutos depois da detecção. Então os americanos tinham um plano de lançar exatamente um contra-ataque 15 minutos depois desse míssil estar no ar. Porque depois não tinha mais chance. Você não podia acionar um contra-ataque depois que as bombas caíram. Porque a maior parte das bombas eram dirigidas em primeiro plano, não para as grandes cidades. Eram dirigidas para as bases de lançamento de míssil, para toda a linha de ataque dos Estados Unidos. A coisa era tão sofisticada que, na década de 60, os Estados Unidos precisou construir, no deserto, bases subterrâneas para guardar esses mísseis. Para que um ataque nuclear não destruísse esses mísseis. Então, era construída uma base subterrânea, silos subterrâneo. Tá? Então, por isso que lá no deserto tem aqueles buracos assim no chão, e esses buracos abrem e o míssil sai da terra. Porque ele está escondido lá. Tá? E depois eles inventaram uma rede subterrânea, que esses mísseis, como os russos detectavam onde eram esses silos, e os russos já conseguiram inventar armas para furar esse silo e destruir o míssil lá embaixo. Olha, os americanos, para safar dessa arma, tiveram que fazer uma rede de túneis aqui, complexa, e todos os dias pegar o míssil e ficar transportando de um lado para o outro. Para os russos nunca saber aonde que o míssil realmente estava. Você já imaginou o gasto para manter todo esse programa estratégico em funcionamento? Quantos soldados, quanta energia, quanto trabalho, quantas pessoas, quanto dinheiro, quanta tecnologia investida. Tudo para a guerra, tudo plantando a guerra. Imagina, isso na década de 60. Gente, quando chegou na década de 80, a tecnologia cresceu. Os americanos e os russos inventaram. Porque aí eles faziam o quê? Eles começaram a investir num escudo antimíssil. Você viu os Estados Unidos testando um escudo antimíssil? Mas só que esse escudo antimíssil que os Estados Unidos testou esses dias atrás, eles lançaram um míssil e depois lançaram outro míssil. Só para fazer esse teste, você tem que lançar um míssil de verdade, sem ogiva nuclear. E você tem que lançar o seu míssil interceptador. O cálculo foi que gastaram 100 milhões de dólares para esse teste. 100 milhões é o que custa. Eles estão fazendo isso só para interceptar míssil coreano, viu? Interceptar míssil iraniano, que leva uma bomba atômica. Tá? Tudo bem, esses foguetes funcionam, dá até para interceptar se for o caso. Mas, na época da Guerra Fria, os russos inventaram, e os americanos também, na mesma época, eles estavam investindo em foguetes interceptores, certo? Achando que eles podiam barrar a maior parte dos mísseis russos que eram lançados contra o território americano com mísseis interceptores. Aí os russos inventaram um chamado mísseis de ogiva múltipla. Aí o bicho começou a ficar complicado. O que significa? Um míssil, quando era lançado da base, né? Esse míssil possuía uma ogiva lá na ponta, que era essa ogiva aqui, ó, lá na ponta do míssil, só que esse míssil agora levava 10 bombas H, 10.
10 bombas H aqui de 10 megaton cada uma. Quando esse míssil chegava exatamente neste ponto do espaço, fora da atmosfera, cada bomba era programada para um alvo diferente. E essa bomba era muito pequena para um interceptador ir lá e achar a bomba e destruir a bomba no ar. Se interceptar uma bomba já era difícil, agora interceptar 10 era complicadíssimo. Aí o que os russos e americanos fizeram? Junto dessas bombas verdadeiras, eles instalaram contramedidas. Vocês já assistiram muitos esses filminhos de ficção, eles sabem o que é uma contramedida. Eles instalaram balões infláveis, que era o seguinte: quando a bomba atômica saía daqui, eles lançavam mais 100 balões idênticos às bombas atômicas. Então o míssil interceptador não sabia o que era uma bomba verdadeira e o que era um balão. Qual a probabilidade dele interceptar a bomba verdadeira? Agora era 1 em 100. Ia cair, e a chance de interceptação era, puta, os caras falavam, agora melou. Não tem mais jeito. Então o resultado, eles começaram a perceber que não adiantava mais investir na intercepção de mísseis. Não tinha como. Ou ele pega o míssil antes dele soltar as ogivas, ele tem que pegar antes. Tem que pegar no espaço. Por isso que os russos, os americanos quiseram construir aquele Guerra nas Estrelas, sabe? Uma base de foguetes aqui em cima, com laser, para interceptar o míssil antes dele soltar as 10 ogivas múltiplas. Porque da Terra não tem como interceptá-lo. Então interceptar o foguete no meio caminho. Tá? Essa era uma técnica. Nesta época, os russos e americanos estavam nesse pé de guerra. Aí, os russos e americanos conseguiram inventar uma nova arma, desenvolver uma tecnologia, que aí não teve mais jeito, cara. Aí eles tiveram que sentar e falar, não é assim na paz aqui, né, tenta resolver, porque não vai dar certo agora. Agora, se não entrar em guerra, é o fim. Não tem vencedor. Porque até aí, eles estavam tentando a supremacia contra o outro, né? Tentando achar uma maneira de interceptar o outro e de vencer essa guerra. Ainda a possibilidade de ter um vencedor. Tá? Muito bem. Então, os americanos começaram a investir, os russos também, numa arma sofisticada que poderia fazer toda a diferença na guerra, que é exatamente isso que faz os americanos ficar temerosos contra a Coreia, exatamente temerosos contra o Irã. O problema não é um foguete. O problema é submarino. Ó, existe uma classe de submarinos, tanto russo quanto americano, que eles são assim, ó. Eles são gigantescos. Tem um submarino russo que ele tem 300 metros de comprimento. Você sabe o que é 300 metros de comprimento? 3 quarteirões de comprimento. E eles levam mísseis nucleares, presta atenção, e cada submarino leva 24 mísseis. Eles têm tubos aqui assim, ó. Estou mostrando o submarino de cima, tá? Ele tem 24 tubos. Cada tubo leva um míssil com 10 ogivas de 10 megatons. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Esse submarino leva 240 bombas atômicas. Então, foi feito um cálculo. Um único submarino desse leva consigo o potencial de todas as armas detonadas durante a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, se você somar desde o início da Segunda Guerra Mundial, por volta de 38, 39, até 1945, com o lançamento das 2 bombas atômicas, pode somar as 2 bombas atômicas, a potência de todas as bombas lançadas é menor do que a potência que um único submarino carrega. Então, se esse submarino for acionado e ele lançar todo o seu arsenal,
O almirante desse submarino estava dando uma entrevista num programa da Discovery. Ele disse assim: eu sei que se eu lançar todo o potencial que tem aqui, meu planeta não será mais o mesmo. Depois desse dia. Eu sei. Que eu não vou ter mais casa para voltar. Ele falou assim, ó, eu sei que eu não terei mais casa para voltar. Porque os russos estariam fazendo o mesmo. Agora, qual o problema dessa arma aí? Por que ela é tão sofisticada? Porque até hoje, os submarinos se tornaram uma das armas mais invisíveis que os arsenais descobriram. Olha a loucura. Esses submarinos, vamos desenhar aqui a situação. Vamos pegar aqui o mar, o oceano. Ok? Aqui, azulzinho, o oceano. Aqui os Estados Unidos, território americano. Tá? E aqui o território russo. Só para vocês terem uma ideia. Os submarinos navegam sob a água. E, portanto, até hoje não existe nenhuma tecnologia, nem por satélite, nada, que consiga detectar esses submarinos. Então, eles navegam praticamente invisíveis. E os chamados submarinos movidos a energia nuclear, eles podem ficar e ficam até 9 meses submerso, sem voltar para casa. E ninguém sabe onde ele está. Isso significa que esse submarino russo, ele pode vir e estar exatamente aqui a 100 metros, 200 metros da praia. E ninguém sabe que ele está lá. E os americanos fazem o mesmo. Agora eu pergunto para vocês, em caso de guerra, imagine quantos submarinos não se alinham na fronteira e lançam ao mesmo tempo. 240 bombas cada um. Vocês podem entrar na internet e faz um balanço, faz uma pesquisa quantos submarinos os russos têm e quantos submarinos ativos os americanos têm, a Inglaterra tem, a França tem. Neste porte que são chamados submarinos carregadores de mísseis nucleares. Vocês lembram que esses dias atrás, o Kursk, esse famoso submarino russo, o Kursk afundou, hein? O Kursk era um treco desse, com mísseis nucleares armados até os dentes, que o treco afundou lá. Olha o perigo de alguém descer lá e roubar essas bombas. Porque era um problema sério. Os americanos queriam resgatar isso a qualquer custo. Então, agora funciona o seguinte, os mísseis lançados, eu pergunto, quanto tempo demora para atingir seu alvo? Quanto? Depois disso, eu quero que vocês façam uma pergunta para mim. Da década de 80 para frente, nunca mais houve um ensaio de ataque nuclear nos Estados Unidos. Nunca. Nunca os americanos fizeram ensaio para correr em abrigo, tal. Certo? Por quê? Não é porque a ameaça não existe. A ameaça continua existindo. Só que agora não dá tempo, né? Porque o primeiro ataque que for efetuado pelas forças inimigas virá de submarino. Não vem de avião. Isso se você confrontar as potências que possuem submarinos com esse porte. Ok? Mas você pode ver que os iranianos estão investindo em submarino. E eles vão levar bomba atômica em submarino. E eles vão dar um jeito de levantar e lançar mísseis de curto alcance de cima de submarino. Não precisa ser míssil de longo alcance. Míssil de curto alcance mesmo, com boa precisão, dirigido, não tem como interceptar ele. Porque ele voa abaixo. Você pode lançar os mísseis cruises de submarino. Na guerra contra o Irã, contra a guerra do Golfo, contra o Iraque, quantos mísseis Tomahawk não foram lançados de submarinos? Tanto ingleses quanto submarinos americanos no Golfo Pérsico. De submarino. E esses mísseis podem ser acoplados bombas atômicas neles. Mísseis cruzeiro. E míssil cruzeiro, os iranianos também podem ter. Míssil cruzeiro é um míssil que voa abaixo. Ele voa baixinho. Que nem um avião. Com turbina mesmo. Voa com turbina.
Voando baixinho, não detecta o radar, não detecta ele cai no alvo. Então, gente, o nível de guerra chegou a esse ponto. A tecnologia chegou a tal ponto que não há como intervir numa guerra. Se os países entrarem em conflito, essa semana mesmo os russos começaram a botar manguinha de fogo. Os americanos quiseram botar uma base, estão querendo colocar uma base de mísseis, de radar, de detecção de alta tecnologia lá nos países dos antigos países da Cortina de Ferro, que é na Tchecoslováquia eles querem colocar, tá? Que é bem quase com a fronteira com os russos. Os russos, você viu que o Putin falou, não, você não vai colocar, você não vai fazer isso. E por 2 ou 3 vezes a semana passada, os aviões caças russos invadiram o espaço aéreo da OTAN, invadiram o espaço aéreo e sobrevoaram a região. Deu o maior bode diplomático. Eles fizeram isso de afronta só para provar que eles estão ainda no meio da guerra. Que a Guerra Fria não acabou, que eles cederam um pouco, né, porque houve uma crise interna na União Soviética de questão de valor, de grana, de dinheiro econômico. A Rússia quebrou economicamente. A Rússia não tinha mais dinheiro para sustentar todo esse aparato militar voltado para a defesa. E quando a União Soviética quebrou, os generais, os cientistas russos, né, esfacelou. Muitos mísseis, muitas bombas atômicas ficaram perdidas. Os russos declararam que perderam 80 bombas atômicas, que ninguém sabe para onde foi. Teve uma reportagem muito grande na televisão. E certamente muitos cientistas russos que vivem na miséria na União Soviética, praticamente na miséria, sem emprego, com salário daquele... Pode ser comprado por qualquer país do terceiro mundo, como Irã, Iraque, esse pessoal todo, né, para trabalhar e ganhando uma fortuna para fazer o seu programa nuclear. Para você ter uma ideia, o programa nuclear coreano, a bomba atômica coreana, é feita por um cientista paquistanês, que foi lá trabalhar para a Coreia, que já tinha feito a bomba do Paquistão. A Coreia vende todo o material e toda a tecnologia para o Irã. Tudo. Todos os grandes mísseis de longo alcance da Coreia foram comprados pelos iranianos. E certamente nesse acordo, né, a parte nuclear vem por baixo do pano. A tecnologia nuclear. Certamente o Irã está com essa língua de fora, está botando a manga, está enfrentando todo mundo, porque certamente ele tem uma bomba ativa, secretamente comprada. Ou a capacidade de jogar um artefato nuclear em alguém. Você vê que o discurso do presidente iraniano é sempre de varrer Israel do mapa. O discurso dele é exatamente esse. Os árabes não suportam Israel no Oriente. Mais cedo ou mais tarde, eles vão devastar Israel numa guerra. E quando eles entrarem em guerra contra Israel, eles sabem que Israel é uma potência nuclear. Então eles vão jogar arma nuclear contra Israel. Aí ninguém sabe onde vai parar esse negócio. Um jogando bomba em cima do outro, americano intervendo, o russo de um lado, todo mundo querendo dominar o Oriente Médio, por causa do petróleo, por causa do dinheiro. A Síria está sendo acusada de ter um programa nuclear também secreto, certo? De estar confrontando, né? Israel já está querendo abrir uma guerra contra a Síria mais cedo ou mais tarde, de novo. Então o que acontece? Eu mostrei um quadro para vocês aqui hoje do que se investiu no mundo e como está a tecnologia nuclear hoje das grandes potências de primeiro mundo. Ou seja, rezem para que nunca essas potências, como a China... Hoje nós temos as potências nucleares declaradas, são essas, olha, acompanhe comigo. Rússia, Estados Unidos, Inglaterra, França, que possui bomba declarada testada. China, Índia e Paquistão. Não declarada. Israel, certamente, com um arsenal de mais de 100 bombas atômicas. Pelo que o serviço secreto dos países tem dito. Os especialistas. Não declarado. A Coreia do Norte agora entrou no clube, porque ela explodiu a bomba atômica, então a Coreia é declarada. Tá? Então você tem o Japão com capacidade nuclear, você tem o Brasil com capacidade de explodir a bomba, inclusive, né, quando o Collor assumiu, vocês lembram que ele foi na Serra do Cachimbo, lá encontrou um túnel, um buraco de 2, 3 mil metros de profundidade,
para testar a bomba atômica brasileira? Subterraneamente, já iam testar. Quando ele entrou, ele mandou fechar, apagou isso, abafou tudo nos militares, mas os militares iam testar. A Argentina tem capacidade de produzir uma bomba atômica. Tá? Hoje o Irã, nessa corrida dele de produzir urânio 235, vai ter em breve, ou já tem, bombas nucleares no seu arsenal. Com o terrorismo no mundo, o medo dos americanos receber uma bomba nuclear vinda por um atentado terrorista. Existe um filme muito interessante chamado A Soma de Todos os Medos, que é exatamente sobre a entrada nos Estados Unidos de um artefato nuclear e esse artefato explode. Tá? Então vocês assistem esse filme, você vê como é que está esse jogo do poder hoje. Então, na verdade, nós temos que dizer o seguinte, a humanidade, veja bem, ela não está se espiritualizando. Ela não está se transformando na luz, na era da luz. Muito pelo contrário, nós estamos vendo os conflitos cada vez mais intensos, cada vez mais profundo. Uma hora ou outra, essas armas nucleares serão usadas no mundo moderno. E depois que a primeira arma nuclear for usada, um holocausto começar a se desencadear, nós não sabemos quantas armas serão usadas, qual é o nível de intensidade que essa guerra vai tomar, as proporções que ela irá tomar, se a China entrar em conflito, certo? Você está entendendo? Se a União Soviética tomar partido em um determinado momento. Então, o que nós podemos dizer a vocês é que a possibilidade de uma guerra nuclear é tão grande, mas é tão grande, que até hoje os grandes países não deixaram de investir em tecnologia nuclear e de manter a sua estrutura de controle das forças extremamente ativos. Se não houvesse perigo, todo mundo já tinha desencanado com isso. Mas os arsenais russos e americanos estão intactos, funcionando perfeitamente, principalmente os estratégicos que estão em submarinos e nos aviões invisíveis, no stealth, no bombardeio B-1. Essas são as linhas de frente que vão levar as bombas atômicas no alvo. Pode ter certeza. Os mísseis Tomahawk, os mísseis invisíveis e a força de pré-ataque. Tá? E eles vão com tudo, tá? Eles vão com tudo. Se eles perceberem que um país como a China, por exemplo, vai ser uma ameaça nuclear, por algum problema político, por envolvimento político, se segurem. Então, este karma é exatamente o que a humanidade plantou. A humanidade plantou tudo isso. Nós estamos vivendo essa tensão planetária. Então eu quero que vocês analisem com frieza e vocês percebam que não há espiritualidade na cabeça dos generais, desse povo, desse pessoal. Uma espiritualidade profunda da nova era, da nova consciência. Então é provável que os profetas estejam certos, como Nostradamus, grandes profetas, Edgar Cayce, grandes profetas tinham as suas visões de um final de ciclo planetário, exatamente com uma das questões que é a Terceira Guerra Mundial, que envolveria toda a humanidade novamente e certamente uma guerra como nunca a humanidade jamais viu. Porque a utilização dessas armas é algo tão terrível, mas tão terrível, que eu quero que vocês rezem para que isso não aconteça. No entanto, se uma guerra dessa acontecer, muitas pessoas me perguntam, Laércio, o que eu faço se uma bomba atômica explodir agora no Oriente Médio ou explodir nos Estados Unidos se começar um ataque? Qual é a minha atitude aqui no Brasil? Foi exatamente por isso que eu escrevi esse livrinho aqui, né? Eu escrevi, tem um capítulo aqui que eu falo o que fazer. Quais as medidas? Certo? É óbvio que as medidas, depois que a bomba explodiu, vai ser complicada. O bom seria tomar providências antes, mas ninguém vai fazer isso. Ninguém vai investir em talvez haja uma guerra nuclear, né? Vocês nem têm noção do que vai acontecer com o planeta. Eu não já falei para vocês que aquele capitão do submarino, ou o almirante aqui, que estiver aqui, né? Ele sabe que ele não tem casa para voltar. Então todos os grandes generais, todos os grandes cientistas, eles têm planejado rota de fuga, porque no seu país não vai dar para viver.
se for uma guerra total, porque nós podemos estudar 3 possibilidades de uma guerra nuclear. Nós podemos estudar uma guerra assim. Primeira guerra, guerra localizada. A guerra localizada seria uma guerra nuclear onde poucas bombas atômicas fossem utilizadas e essas bombas se concentrassem em alguns pequenos pontos do planeta. Por exemplo, se concentrasse no Oriente Médio, certo? Algumas na Europa, algumas nos Estados Unidos e só. Vamos supor que umas 30 bombas fossem usadas num conflito desse. Isso não é nada. A nível de planeta Terra, a contaminação não é muito grave. Então com esse tipo de guerra, se umas 30 bombas fossem lançadas, em termos de contaminação radioativa, em termos de afetar o Brasil, você não esquenta a cabeça. Pode continuar a sua vida normal. Só você vai ter um problema só, as bolsas vão quebrar, o mercado econômico vai parar, né? O Brasil vai entrar num regime de contenção de milhões de coisas, porque o americano, a bolsa de valores, indústria, comércio com o mundo, quebra. Aí você vai estudar no meu livro aqui o que acontece se isso acontecer. Aí a gente chama de uma guerra média. Uma guerra média é você calcular que grande parte das potências entrem em conflito e você some umas 500 bombas aí sendo detonadas. Aí o bicho já começa a complicar para o nosso lado. Poeira radioativa, incêndios, né? Começa. Tá? E a terceira hipótese é a chamada guerra total. Onde, exatamente, eles jogam tudo que tem em cima do outro. Tá? Se o Irã fizer 100, ele vai jogar 100 bombas atômicas, sabe? Se a China tiver 5.000, ela joga 5.000. Porque não adianta guardar a bomba, né? Se você entrou em guerra nuclear, é tudo ou nada. É a mesma estratégia da Guerra Fria dos russos e americanos. Então, se envolver Rússia e Estados Unidos, se você tiver acima de 1.000 bombas atômicas, podendo a chegar, não se esqueça que nós temos hoje os americanos, é provável que os americanos tenham ativa 11.000 armas nucleares. 11.000 bombas. Os russos, é calculado que tem umas 9.000. A China tem umas 3.000 bombas ativas. E aí vai. Só que você tem que entender que essa quantidade, é 100 vezes a potência que o mundo precisa para ser destruído. Então, se você tiver 5.000 bombas lançadas, já era o planeta. Tá? Vocês acham que está tudo em paz, está tudo com problema. Todas as vezes que você vê o presidente dos Estados Unidos passar na televisão e o nosso amigo russo lá também, vocês vão observar 2 indivíduos, presta atenção, vocês vão observar 2 indivíduos que vai andar de terno ao lado, ele fica no máximo, a distância que ele tem que ficar do presidente é no máximo 2 metros a 3 metros, ele não pode se afastar dessa distância do presidente. Você vai ver um cara com uma maleta na mão, tá? Uma maleta 007, ok? Esse cara nunca se afasta do presidente, por quê? Porque se houver um alerta nuclear por causa dessa questão do submarino, o presidente americano vai ter que fazer o seguinte, aonde ele está, ele vai ter que dar ordem de contra-ataque. E só ele pode dar ordem de contra-ataque para lançar míssil atômico. Nenhum general pode tomar decisão sozinha. Tá? Então, como o tempo é curto, né, ele tem que fazer o seguinte, o russo também, ele tem que pegar essa mala, ele vai abrir essa mala, ele vai pegar uma chave que anda no pescoço do presidente, o presidente americano ele anda com uma chave por dentro aqui, 24 horas por dia, ele vai pegar essa chave, enfiar na mala e virar e digitar o código. Ele tem que digitar um código e esse código todo dia é mudado. Todo dia pela manhã o presidente recebe o código e só ele sabe o código. Tá? Ele vai guardar esse código com ele. Então, imediatamente ele vai daquela mala acionar o código, esse código por rádio vai para todas as bases nucleares e aciona um contra-ataque.
E imediatamente esse presidente é levado para aquele Força Aérea 1, ele tem que ficar no espaço. Você vê, até hoje, nenhum dos dois países se afastam dessa maleta essa maleta não se afasta do presidente por menos de 3 ou 4 metros. À noite, quando o presidente vai dormir, esse cara fica com a maleta do lado do quarto do presidente. Aonde ele for, 24 horas por dia. Isso para vocês pensarem que ainda não há perigo. Se não houvesse nenhum perigo, por que esses dois caras estavam andando até hoje? E é 2 malas, porque se uma falhar, tem a outra. Porque as pessoas, sabe por quê? Não, é porque, veja bem, por que tem que ter 2? Vamos supor que eu vou atacar você, hoje. Então, eu vou mandar uns terroristas, um pessoal, agente secreto, para anular aquela mala. Entendeu? Imagine eu com uma metralhadora, eu atiro na mala. Eu pego o cara e pego a mala. Eu detono a mala, você não pode acionar um contra-ataque. Os americanos generais ficam esperando a ordem do presidente e nada de vir. E os mísseis caindo do inimigo. Então você tem que ter 2. É estratégico, tem 2 caras com 2 malas. E você vai ver, a mala que esse cara leva é algemada no pulso. Tem uma algema aqui, para não ter nego que vem tombadinho e leva a mala. Principalmente se vier no Brasil, né? No Rio de Janeiro, pega um arrastão no Rio, na praia, lá, o tombadinha leva a mala do presidente. Você vê como é louco? Vocês estão entendendo o mundo que nós estamos vivendo? Onde você tem que ter esse nível de segurança nuclear, 24 horas ao lado. Você pode pegar o presidente russo e pode olhar o presidente americano. Pode olhar o cara da mala. Teve uma reportagem esses dias na Discovery falando desse assunto, e o cara sempre focando no presidente desfilando, e pegava foco, olha o cara da mala, a maleta. Olha a maleta. E pegava o russo e mostrava a mesma coisa, sabe? O russo num discurso, ou num passeio, num restaurante, e o cara da mala. Do lado. Exatamente porque a humanidade ainda corre o grande risco de um ataque nuclear surpresa. Você imagine, eles tentaram desenvolver um sistema que seria impossível um general sozinho acionar. Por exemplo, mesmo que esse submarino está andando no mar, vai que esse cara fica louco, certo? Tem esse famoso filme americano aí do submarino atômico, o cara quer lançar os mísseis, ele recebe a ordem e dá uma puta briga, porque o cara não quer deixar o capitão não quer deixar o almirante lançar, e dá aquela encrenca toda, porque não sabe se é certeza, tem que confirmar a mensagem ou não, e estão sozinhos lá. Ou seja, como é que você evita que o único almirante acione e mande os mísseis? Então aí eles têm os chamados códigos de lançamento. Você tem aqui na cabine, você tem o capitão, mais o almirante. São 4 pessoas nesse submarino que tem uma chave. E cada um deles tem um código que é mudado todos os dias, para digitar lá, para liberar o lançamento dos mísseis. E eles têm que receber uma ordem do comando central, mandando outros códigos. Aqui é mudado todos os dias também. Então, se ele não receber o código externo, é impossível um general sozinho lançar. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Sem esse código, os mísseis não funcionam. Os computadores não lançam. Então, para lançar, ele tem que ter uma ordem vinda do general lá da base. O submarino recebe o código e vai, o cara lá e digita. Aí o almirante digita o código dele. Eles conferem para ver se a ordem é verdadeira, se não for uma ordem mandada por um sinal que vindo de outro país, que quer tumultuar, né? Então eles estudam tudo, tem todo o sistema de defesa para poder lançar um míssil. Se um almirante revoltar, ele não vira a chave sozinho. E o código tem que ser guardado na cabeça, sabia? Todos os dias o cara tem um código de letra e números que ele não fica guardado num papel. Então não adianta ou você mata o comandante, ou você força ele a digitar o código, mas tem que receber um código que vem de fora. Isso para todas as bases. Funciona assim.
Então, existe um centro, que é o NORAD, que mantém o controle do lançamento de bombas atômicas em todo lugar. Inclusive em aviões, bombas instaladas em aviões. Antes de você lançar a bomba, você tem que armar ela. Para armar essa bomba, você tem que ter os códigos. Sem os códigos de lançamento, você não arma essa bomba. Então, eles têm um sistema feito exatamente para que não haja uma explosão, um ataque acidental. Por isso que até hoje nunca houve um acidente, propriamente. O último acidente que houve foi o seguinte: teve um desses B-52 americanos sobrevoando a Espanha, e o avião explodiu no ar. Ele estava com 5 bombas atômicas de hidrogênio. As bombas caíram, 2, 3 bombas caíram na terra e outras caíram no mar, e não explodiram. Você tem que ver o exército americano cercando tudo. Eles estavam fazendo ensaio armado com bomba de verdade. Não faz muito tempo isso. Aí os americanos vão cercar para catar as bombas, resgatar as bombas, e elas não explodiram. Porque elas são armadas de tal forma que só quando acionado o seu dispositivo de detonagem elas detonam. Por acidente elas não detonam. Mas o risco é sempre iminente. O risco é sempre iminente de nós termos bombas atômicas nas mãos de terroristas. Nós temos pequenos países hoje envolvidos. E, de uma hora para outra, nós temos uma superpotência que tenta se impor, né, no mundo, como os Estados Unidos estão se impondo. Você vê que os Estados Unidos se impõem onde ele quer, com a força militar que ele tem e com o dinheiro que ele tem? Imagine se uma outra potência começar a confrontar agora. Se a Rússia começar a entrar pela esquerda, tentando expulsar os Estados Unidos do Afeganistão. Fazer a Guerra Fria de novo, né? Porque vocês se lembram? Por que houve a guerra do Vietnã? Os russos forçando de um lado, os americanos forçando do outro. Certo? No Afeganistão mesmo, quanto tempo os russos não ficaram no Afeganistão? Os dois exércitos nunca se confrontaram diretamente, viu? Ou seja, americano dando tiro em russo. Nunca teve. Chinês também não. Mas você vê que a China está crescendo economicamente de tal maneira, que está fazendo com que o mundo... E vocês sabem que sempre o motivo das guerras é econômico. A China está começando a quebrar mercados mundiais aí. Né? Você vê o Oriente, a Coreia quebrando o mercado de carro, o Japão quebrando o mercado de carro nos Estados Unidos, da Ford, da General, essas grandes, né? Então esses problemas de mercado começam a gerar conflitos. Né? Então a gente não sabe onde vai parar. Então essa nossa palestra é um alerta para que você fique atento, para que você estude, tá? E realmente entenda o que vem a ser radiação, o que vem a ser uma bomba atômica, como os efeitos dela acontecem. A partir daí, nós poderíamos criar uma estratégia de sobrevivência. Tá? Pra vocês terem uma ideia, a China, Pequim, durante a Guerra Fria, olha o investimento. Isso é verdade. Pega uma Pequim, você desce a mais ou menos uns 30, 40 metros abaixo da superfície, você tem uma segunda Pequim construída lá embaixo. Sabia? Verdade. Eles têm uma segunda Pequim, tem avenida construída embaixo, subterrânea, eles têm abrigo nuclear para milhões de chineses nas grandes cidades. Que foi construído com pá e picareta por cada chinês. Na época da Guerra Fria, cada chinês era obrigado a trabalhar 6 horas por dia nos abrigos nucleares. Com pá e picareta, sem muita tecnologia, eles cavavam o buraco, fazia a casa dele lá embaixo, fazia sair para a rua que tinha lá embaixo, tudo subterrâneo. Se for atacado em cima, eles podem sobreviver embaixo durante muito tempo. Com estoque de comida, com tudo. A Suécia é um dos únicos países, a Suíça, quer dizer, é um dos únicos países que tem abrigo nuclear para sua população inteira sobreviver por 3 anos. Sem sair, sem botar a cabeça para fora. Em caso de um ataque. Olha quanto investimento não foi feito. Os Mormons, que é chamado a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, são um povo que constantemente espera o Apocalipse, né, devido à sua própria cultura, à sua própria religião. Eles investiram na construção de um abrigo nuclear nos Estados Unidos. Na época, na década de 60, eles gastaram 250 milhões de dólares para construir um gigantesco abrigo nuclear nas Montanhas Rochosas dos Estados Unidos, para abrigar toda a genealogia de sua igreja, os seus grandes líderes e
bibliotecas, comida, manutenção e toda a sua estrutura para sobreviver a um apocalipse. Está lá até hoje, esperando o fim do mundo. Tá? Ok? Então, o karma da guerra nuclear, ou seja, tudo aquilo que você planta, você colhe. O quanto você investiu e está investindo nisso? O quanto a humanidade está canalizando suas forças para o conflito, para produzir a bomba? Né? Então pense nisso e nós podemos esperar o futuro de nosso planeta como será. Então nós vamos viver com essa ameaça sim, tá? Sempre vamos viver com essa ameaça daqui para frente. Nunca vamos mais tirar ela de nossas cabeças. Enquanto o mundo não passar por uma grande transformação na era da luz. Mas nós vamos sempre viver com o terror de um ataque nuclear. Ok? Muito boa noite e até um outro encontro. Namastê a todos.